Cheguei em casa e agora eu fui pegado, quase não dei conta, guria, quanta mensagem. Sim, nossa. E aí agora tinha gente que eu estava lá no Rio e não tinha respondido, e estava respondendo agora. Eita. A gente, bom, vocês duas não são professoras de yoga ainda, né? Não sei se já são. Não, Mas não, não, dia ainda vinte e não. nove, dia 29 vai ter aqui em Porto Alegre um encontro com um professor que é do nosso grupo, que fez formação ano passado, que é um super professor de educação física. E ele vai dar umas explicações sobre anatomia, questões que está muito na moda agora de core, de corpo, de fortalecimento de corpo, que normalmente o pessoal da, do yoga, a gente não tem formação, né, de educação Tá física. cortando, Carlinha. Tá cortando? Eu acho Eita, que travou. Uhum. travou? Voltou? Voltou? Congelou, congelou. Congelou? Espera que daqui a pouco volta. Voltou? Não? Tô Pode ser a minha congelada? também, talvez? Melhorou. Melhorou? Voltou? Como é que tá aí? É? Nossa, eu ainda mudei minha internet aqui para baixo de casa. Tá me ouvindo? Acho que sim. Tá tudo certo? Eu tô. Tá. E aí, então, dia 29 ele vai dar uma Tá com a imagem palestrinha. travada. Tô com a imagem travada? Deixa eu fechar minha câmera e abrir de novo, peraí. Vamos ver se E a volta. A Nathalie também. Nathalie também? Não, aí é a tua internet. Se eu e ela É, trava, voltou. voltou? Não, Tá, voltou. tá. Quando a gente trava, as duas, aí é a tua internet. Aí, Ah, boa, não sabia. sim, quando as pessoas travam assim para ti, aí daqui a pouco ele manda uma mensagem: ah, sua conexão está instável. Aí às vezes a gente tem que fechar a câmera, que aí fica mais leve. Mas enfim, vamos rezar para a internet ficar boa. E Uhum. aí, ó, agora tu travou para mim, ó, deve ser a minha internet. Tá Ou é a chovendo aqui tua? também. Ah, sim. Então, dia 29 eu vou tentar transmitir no YouTube, vou botar o link aqui. Ele vai falar muito dessa questão de fortalecer o que eles chamam de core, que é o centro do corpo, sabe? Essa região do abdômen e tal. E eu acho que vai ser bem legal. Ele é super querido, o Alexandre. É um super professor, assim, tem muitos anos de experiência. Acho que ele deve ter uns 55 anos, eu acho, de idade. Ele deve ter uns 30 anos, vai, de aula. E acho que vai ser bem legal. Eu vou abrir o link para vocês também. É sábado, dia 29 às 15 horas da tarde. Aí a gente transmite pelo YouTube. Tudo bem com vocês? Tudo certo? É? A Rose tá num curso lá. A Duda não conseguiu se liberar das crianças. Aí por isso que a gente está gravando. E, e é isso. Hoje eu não sei se vocês tiveram tempo, eu botei um outro textinho sobre meditação. E aí eu queria que a gente começasse a falar um pouco mais sobre meditação, sabe? Que eu acho que todo mundo tá na vibe de meditar, que é super bom. E aquele foi um texto de apoio que a gente usou nos outros momentos. Eu acho que é capaz da Nathalie até ter esse texto daqueles nossos outros encontros na pandemia sobre meditação. Mas de qualquer maneira eu mandei de novo lá no grupo. Eu vou compartilhar aqui, é um texto de um livro que se chama Felicidade Genuína. Eu acho que eu não botei a fonte nesse texto aqui, mas depois eu mando para vocês. A gente tem esse livro também no Google Drive. Eu vou compartilhar lá. Na verdade, ele está em outro Drive, mas eu vou passar esse livro para o nosso Google Drive. Ai, gurias, eu moro perto do aeroporto aqui em Porto Alegre, viu? Então, esse Eu barulho vou, aqui é o avião que está passando em cima aqui de casa. Eles só pararam durante a pandemia. eu vou Agora, fechar minha câmera para ver se eu consigo. tá, vai lá, fecha. E Tá? Tá travando muito aqui.
Fecha a tua câmera. Fecha ela. Fecha teu Fechei. som. Fecha. Isso. E aí, se travar, tu me fala. Abre aí e tu me fala. Tá travando pra ti, Nath? Não, né? Não? Aqui tá ok. Então é a tua, Andréia. É a tua internet. Bom, aí eu botei lá pra gente dar uma olhada, assim, de maneira bem tranquila, mas como seria essa questão de meditar, né? Pelo menos no início, quais são as técnicas que os professores mais falam. Aí esse texto fala do que a gente fez agora por poucos minutos nos nossos outros encontros, que era meditar com foco na respiração. Esse professor, que se chama Alan Wallace, desse livro, ele escreveu muitos livros sobre meditação, mas esse que é o Felicidade Genuína, ele tem assim uma instrução bem clara de que quando a gente sentar para meditar, eu até sublinhei aqui umas partes para a gente olhar juntos, é bem pouquinha coisa. Quando a gente sentar para meditar, a gente deveria primeiro aprender a relaxar. Se a gente quer meditar, a gente deve primeiro aprender, na verdade, a relaxar. A gente deveria achar uma posição confortável para o corpo. Esse é um professor, no caso ele indica e libera, até nos retiros que ele dá bastante retiro de meditação, para que as pessoas meditem deitadas. O meditar deitado, o que é desafiador? É que quando a gente medita deitado e como a gente começa a entender que tem que relaxar o corpo, porque se o corpo não relaxar, é muito difícil que a nossa mente, as nossas emoções relaxem. A gente deitado, relaxando, é muito fácil a gente dormir. Então, o desafio dessa posição confortável, ou mesmo sentado, apoiado numa cadeira, é você não dormir. Só que vai ter alguns momentos, principalmente quando a gente começa a meditar, que o que a gente precisa mesmo é dormir. Melhorou aí, Andréia? Ficou bom? Parou de trancar? Senão depois tu vê a gravação, se tiver picotando muito para ti. Melhorou? Tá dando? Tua câmera tá abrindo bem devagar. Por enquanto tu tá preta. Mais ou menos. Tá. Tá ficando gravado. Qualquer coisa tu nos O microfone eu vou abandona. abrir então. Tá. Pare um pouquinho. Vou ficar. Tá, Vou ficar, tá? Vou vai ficar, não vou ficar. abandonar. Tá bom, fica aí, fica aí. E aí Mas ele vou deixar fechadinho. deixa que pega menos banda. Deixa que pega menos banda. E, e aí, então, ele sempre libera para que a gente medite deitada ou sentada, mas tem essa questão de que a gente não durma. Mas algumas vezes a gente acaba dormindo mesmo, porque algumas vezes a gente nem se dá conta de tão agitado e de um cansaço, que é um cansaço, gurias, é um cansaço mental, sabe? Não é um cansaço de corpo. É um cansaço, é uma exaustão mental, principalmente quando a gente está com questões para resolver e a gente começa a pensar muito e refletir muito no que faz, no que não faz, faço isso, não faço aquilo, faço isso, faço aquilo. E aí tem assim, no momento que tu relaxa, para de pensar, literalmente quando a gente senta para meditar, a gente para aquele turbilhão de pensamentos, né? Esse é o relaxar a mente. A gente foca numa coisa, que no caso aqui a gente está usando muito a respiração, mas pode ser outras coisas. E aí, quando a mente é meio como assim um animal exaurido, né, cansado de correr muito tempo, quando a mente para um pouco de pensar em tudo que a gente tem para resolver e não sei o que, nananá, e trabalho, e isso e aquilo, dá um sono, sabe? Dá uma vontade incrível de dormir. E aí a gente tem que conseguir aos poucos ultrapassar isso. Então a gente vai acostumando. Sim, quando eu relaxo, relaxo o corpo.
concentro na respiração, é bem natural que dê um sono, que dê uma vontade de dormir. Algumas vezes ele até indica que a gente pegue, se a gente realmente reservou, sei lá, 30 minutos do meu dia de domingo, que eu consegui um espaço lá, sozinha, para meditar. Aí é tipo, sei lá, 11 horas da manhã, 10 e meia da manhã, 10 horas da manhã. Mas eu sento para meditar e aí 3, 4 minutos depois me dá um sono louco e aí ele indica que você coloque 5, 7, 10 minutos no seu despertador de celular ou qualquer outro, que você coloque um despertador, que você deite um pouquinho e durma um pouquinho. Durma aqueles 5, 10 minutos, porque às vezes o corpo só tem que dar uma apagadinha assim e voltar. Aí tu senta de novo, continua a tua concentração na respiração. Então, esse textinho aqui, deixa eu puxar para cá para eu poder ler só, eu marquei só umas coisinhas aqui. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Ele fala isso, aí depois se vocês quiserem ler com calma, ele explica um pouquinho, ele dá até uma indicação, assim, de contar. Eu normalmente não uso, tá, gurias? Eu não uso na minha prática, então às vezes é bem desafiador para mim eu falar coisas de meditação, principalmente de meditação, que eu também estou começando, falar sobre práticas que eu não uso. Ele dá um exemplo aqui, uma sugestão de se contar as respirações. Funciona muito bem para muita gente. E até para mim, às vezes que eu usei assim com alguém guiando, eu também gostei, mas sozinha dificilmente eu faço. Aí ele fala aqui, ó, solte a respiração totalmente, sem forçar a saída de ar. Porque assim, quando a gente começa, a gente senta para meditar, a gente faz umas respirações profundas para o corpo relaxar. É sempre assim. Tu enche bem os pulmões de ar, aí solta o ar para o corpo relaxar, aí vai te acomodando na cadeira, no chão, na almofada, onde tu estiver, no sofá. Aí inspira, relaxa os ombros, relaxa um pouquinho as pernas, deixa o corpo mais confortável. E aí depois ele diz aqui, faça isso 3 vezes. Respirações profundas e relaxar. Aí ele explica, né? Mantendo a consciência presente em seu corpo, observando especialmente as sensações de entrada e saída do ar. Vocês vão cansar de me ouvir dizer, eu gosto muito disso, de perceber a entrada e saída do ar com o corpo todo, sabe? O ar entra, a gente inspira, o ar sai, a gente expira e relaxa. Então, quando o ar entra, a gente inspira, o corpo expande, né? A caixa torácica expande. Aí a gente percebe o corpo, a gente percebe o movimento da respiração. Tem algumas pessoas que gostam de sentir o ar entrando nas narinas. Eu não sei se no meu caso eu não tenho muita sensibilidade de ar, de narina, eu não, para mim é mais difícil manter a sensação assim só nas narinas, sabe? Eu prefiro acompanhar o corpo todo respirando. Depois dessas respirações profundas, ele escreve aqui: deixa a respiração voltar ao normal, sem controlá-la. Isso é bem importante, porque quando tem controle, não tem relaxamento. Depois ele vai falar até da concentração, que é para ser uma concentração relaxada, suave. Então, tu usa aquelas respirações profundas agora, quando a gente for meditar um pouquinho, a gente usa aquelas respirações profundas para relaxar o corpo, para se desconectar das coisas lá fora e tal. E aí depois a gente deixa o corpo respirar como ele quiser, sem julgamento. Às vezes a respiração vai continuar profunda, às vezes ela fica bem superficial. Na verdade, com o tempo, se tu começar a praticar mais meditação, quando tu acalma o corpo, a respiração fica bem suave, assim, não tem problema nenhum, viu? Ela fica bem superficial, porque o corpo não precisa de muita energia quando tu tá parado. Então, a respiração é bem tranquila, tu quase nem sente. Tá ótimo, não precisa forçar uma respiração profunda o tempo todo, né?
Permita que essa qualidade de relaxamento corporal seja a expressão externa da sua mente. Por isso, né, que essa coisa, o que a gente tem na mente, isso todo mundo sabe, né? O que tem na mente reflete no corpo, o que tem no corpo reflete na mente. E isso é bem fácil de lembrar, né? Quando a gente fica resfriado, por exemplo, não vou nem falar de uma doença mais grave. A gente fica, né, meio, às vezes, cada um fica de um jeito, né? Fica às vezes até meio mal-humorado, assim, meio ranzinza. Eu meio que desacelero quando eu tô resfriada, eu sou sempre bem acelerada. E aí quando eu fico resfriada, eu fico mais até mais calma, eu acho que eu fico até mais querida, assim, eu fico mais calma e tal. Mas é o corpo, né, que tá segurando. Então, o corpo, ele afeta a mente. E a mente, todo mundo sabe, vai afetar o corpo, né? Deixe a sua consciência à vontade, liberando todas as preocupações. Esteja simplesmente presente no aqui e no agora. Esse presente no aqui e no agora, que é um chavão que todo mundo usa em meditação, né? Ele é real, é um chavão, mas ele é real. O que ele está querendo que tu faça é que na hora que tu senta para meditar, a gente solta. Solta quem a gente é, solta o que a gente tem que fazer, solta o que a gente viveu. Porque meditar é exatamente isso, é um exercício da mente, é um treinamento de mente, é um treinamento para tu ir um pouco além com a tua consciência, conseguir trabalhar com a tua mente no máximo do potencial e te autoconhecer. Então, na verdade, a gente tem que limpar um pouco aquela montoeira de responsabilidade, de coisas, para poder voltar para dentro, para poder conseguir trabalhar com a mente. Se ela está com muita coisa, a gente não consegue, né, usar ela. Assim como quando a gente vai fazer qualquer atividade que precise de concentração, a gente tem que esquecer o resto, né? Não dá para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Dependendo da atividade, não funciona, né? Algumas coisas a gente até faz, dirige, fala no telefone, que é errado, né? Ou sei lá, cozinha e passa roupa ao mesmo tempo, enfim. Mas algumas outras coisas não, né? Aí ele fala de quietude. Durante cada sessão de meditação, deixe o seu corpo o mais quieto possível, com o mínimo de movimentação. Permaneça imóvel como uma montanha. Tem sempre esse exemplo, sabe? Esse exemplo é bem clássico, assim, de que você senta imóvel como uma montanha. Só que é uma montanha relaxada, não é uma montanha tensa, assim, tu não fica tenso. Se tu precisar mexer um pouquinho o corpo, quando tu soltar o ar, sentir que, sei lá, o ombro ou o maxilar, tem aqueles pontos que a gente mantém tensão que são básicos, né? Região de ombro, região de escápulas, às vezes os joelhos, maxilar, a testa. Então a gente relaxa um pouquinho, mas tenta se mover o máximo possível. Aí aqui ele até escreve, né? Isso ajuda a produzir a mesma qualidade na mente de estabilidade, em que a sua atenção é focada e contínua. Então, quando tu estabiliza o corpo, para um pouquinho o corpo, é muito mais fácil que a nossa mente também se aquiete. Por isso que existem aquelas meditações ativas, né? Que o pessoal dança, o pessoal se mexe, é muito legal. Só que é bem desafiador tu conseguir mexer o corpo e manter a mente calma. Quem faz isso muito bem é quem dança. Ah, dançarinos, professores de dança, porque na hora que tu dança, se tu manter a tua consciência só no teu corpo, na música, é bem possível que a mente se acalme. É daí que vem essas meditações em movimento. Só que, via de regra, para a maioria das pessoas, quando a gente está se mexendo, é normal que a mente também se agite um pouco. Então, eles pedem para que a gente aquiete o corpo relaxadamente, confortavelmente, para que a mente também assuma essa qualidade de relaxamento, de conforto. Aí aqui o que eu já tinha mencionado da questão de sono, né? Vigilância. Mesmo que esteja deitado, deixe a sua postura refletir um senso de vigilância, sem cair em sonolência. Então é isso.
assim, o que ele fala, né? Eu já fiz alguns retiros com ele, com esse professor, o Lama Alan Wallace. Ele é um americano e bem bacana ele. É isso, assim, se tiver que dormir, dorme um pouquinho, né? Mas não precisa dormir toda aquela meia hora que tu reservou para o teu relaxamento e para a tua meditação. Dorme uns 5, 10 minutinhos ali, bota no despertador, depois volta, senta mais uns 3, 4, 5 minutinhos. Eles também aconselham no início que a meditação não seja muito longa, porque às vezes a gente até acha que está meditando e na real a gente já está viajando na maionese longe, 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 nem percebeu, sabe? Principalmente se a gente fecha os olhos, aí é mais fácil ainda de tu embarcar assim num sonhos acordados e aí passou 15 minutos e tu nem percebeu, acabou a meditação, acabou a música e tu não estava meditando, porque tu não estava focado. Porque o que que é essa coisa de deixar a tua mente, a tua atenção seguir um devaneio, uma ideia que surge? Sei lá, me surge a ideia de comprar uma casa em Tramandaí, onde a Andréia mora. É Tramandaí, né, Andréia? Aí eu começo, vou comprar uma casa em Tramandaí, nossa, aí eu vou comprar aquela grama Sim, tão bonita, Tramandaí, né, me lembro, aquela grama tão bonita de isso. praia, e aí eu vou caminhar todo dia no final da tarde, no entardecer, e aí eu vou comprar o protetor solar novo da Panvel, que é bem bom e barato, e aí eu sei que eu estava aqui na minha meditação, já estou lá comprando o protetor solar da Panvel. Então a mente vai, né? E aí, assim, tu seguiu uma ideia, não tem problema nenhum quando a gente está sonhando e planejando. Ah, eu vou realmente para a praia, eu vou comprar uma casa, eu vou não sei o quê. Mas na hora da meditação não é isso que a gente quer, não é, a gente não quer seguir os pensamentos. A gente quer ver os pensamentos chegando e saindo da nossa mente e entender de onde eles vêm, para onde eles vão, por que que eles surgiram por causa disso, o que que me fez liberar isso, o que que me fez lembrar isso. Esse pensamento é meu mesmo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É essas investigações que a gente quer ver e quer fazer durante a meditação. Então, seguir a historinha que a mente cria com cada coisa que a gente vê, cada coisa que eu pego, por exemplo, esse meu sininho aqui que eu gosto muito. Esse meu sininho eu ganhei há um tempo atrás desse meu namorado carioca. E se eu quiser ficar falando sobre ele, eu fico meia hora falando sobre o meu sininho. Isso é tudo uma lembrança da minha mente, não sei o que, parará, parará. E isso que a gente não quer seguir na meditação, a gente não quer nessa hora escrever um poema. Se vier um poema muito bonito na mente, para a meditação, escreve o poema. Se vem uma ideia muito boa, nossa, eu tive uma ideia incrível durante a minha meditação. Para, escreve a ideia num papel, grava no celular, faz qualquer coisa, solta e volta para a tua meditação. Os professores também falam, quem já meditou por mais tempo, assim, também já sentiu isso. Quando a gente começa a meditar, a gente começa a ter novas ideias, começa a ter inspirações, nem são inspirações profundas, não é nada assim muito profundo, mas são ideias novas que a gente tem, porque abre espaço, é bem normal isso acontecer, né? Aí ele vem aqui e fala mais ou menos isso que eu já falei, né? Nessa prática da gente prestar, por exemplo, a atenção na respiração, passamos de um modo de operação da consciência compulsivamente conceitual e fragmentada para um modo mais simples, um modo em que testemunhamos ou observamos. Então é isso. Nesse momento vem na minha mente, porque no início da meditação eu bati o meu sininho. Ou vocês vão estar meditando agora, eu vou bater o sininho e aí vai vir na mente, esse sininho a Carla ganhou do namorado dela carioca, um tempo atrás, é muito lindo, é budista, tem os símbolos auspiciosos do budismo. Isso aí não interessa, entendeu? Eu bati o sininho. Tu pode até seguir o som do sino, é uma ótima meditação. Tu segue o som do sino, aí vai vir aquela ideia. A mente adora conversar com a gente, né? E vem aquela ideia: eu
o sino do namorado da Carla. Pronto. Aí tu já pensa, não, deixa eu voltar para minha respiração. Depois eu penso se o namorado da Carla é azul, é verde, é cor-de-rosa, é carioca, é catarinense, entendeu? A gente silencia essa fala interna, né? Essa fala da mente. Devido ao hábito, aí ele bota aqui, ó, devido ao hábito, seguramente os pensamentos invadirão a sua prática. Então, não vai se parar de pensar. A gente vai só começar a perceber como é que a mente funciona. Ah, eu vi o sino da Carla, eu lembro que é do namorado carioca. E aí tu percebe que isso não tem nada de profundo nisso, é só uma percepção, mas daqui a pouco nem é mais o sino. Eu peguei o sino dele, porque eu esqueci o meu no Rio de Janeiro, e trouxe o dele trocado, que ele tem um igual, igual o meu, só um pouco maior. Então, é só umas conjecturas que não interessam a nada, entendeu? Sabe esses comentários que a gente faz internamente? A gente vê um negócio e vem um comentário assim, ai, que saia de cor bonita, ai, essa repórter tá mais magra, ah, essa cortou o cabelo, ah, essa se separou. Isso aí não acrescenta em nada. Mas como a gente tem esse hábito dessa fala interna, isso vai acontecer. E não tem problema nenhum. Quando surgirem, ele fala aqui, né? Apenas libere-os ao expirar, sem se identificar com eles, sem responder emocionalmente a eles. Observe o pensamento emergir, então significa, observe o pensamento surgindo, a gente observa, ó, eu vou falar da repórter que tem uma saia de cor tá na moda agora, né, eu acho, eu vejo um monte de gente com saia de cor. Eu vou falar da repórter que está com uma saia de couro. Aí aquilo surge. Eu digo, tá, mas agora não interessa, eu não vou comprar saia de couro mesmo para usar no verão, e enfim, eu estou na minha meditação. Aí eu solto, eu não dou muita importância, eu solto, eu deixo para depois. Se for alguma coisa que eu realmente tenho que resolver, às vezes vem, né? Na hora que a gente para assim, tu, ai, esqueci de responder aquela mensagem, ai, não sei o que parará, tenho que comprar não sei o que amanhã. Tá, ok. Aí eu deixo aquilo ok, mas agora eu não vou comprar, então eu solto. Observe o pensamento emergindo, então observe que ele surge do nada, de uma vacuidade, do nada, e passa diante de você e depois desaparece. Depois a gente tem uma técnica de meditação que se chama Vipassana ou Vipassana, que ela é bem uma análise da mente, só que a gente tem que ter conseguido aquietar um pouco a mente, que ele começa, basicamente, uma das técnicas mais conhecidas, ele começa a te perguntar da onde vem o pensamento, que tu tá parada aqui. Não adianta dizer que é da química do cérebro, porque ninguém achou até agora a molécula que está o pensamento no cérebro. O cérebro faz as sinapses, tem eletricidade, mas ninguém achou o pensamento dentro da eletricidade do cérebro. Então, assim, essa resposta não vale. É uma coisa bem, uma coisa bem empírica, assim, de experiência. Tu está sentada para meditar, vem um pensamento, de onde ele veio? Ele veio aqui da direita, ele veio da esquerda, ele veio por trás. Tu acha que surgiu no meio da tua cabeça? E depois que ele surgiu, para onde é que ele vai? Vai, que nem diz sempre meu professor, né? Vai para o cemitério dos pensamentos mortos que ninguém usa mais. Ah, eu não penso mais nisso. Aí para onde é que foi aquele pensamento? Ah, é porque a eletricidade da minha sinapse, do meu córtex frontal, né? Isso aí não, porque senão a ciência já tinha resolvido, né? A nossa ciência está super, super desenvolvida, né? Eles já teriam achado os pensamentos e essa consciência, tanto que às vezes a gente tem uma aluna na formação de yoga esse ano, ela trabalha num grande laboratório de remédios. E ela fala, e ela trabalha muito com psiquiatra e essas coisas de anestesia, eu acho que também. E ela sempre comenta, a Fernanda, uma querida, começou a dar aula de yoga agora semana passada, eu acho, retrasada.
E ela sempre comenta assim que quando anestesiam uma pessoa e anestesiam, enfim, para fazer uma operação, e algumas pessoas até conseguem escutar algumas coisas ou lembram de coisas durante a operação, mesmo estando inconsciente, porque elas estão sedadas, os médicos e a ciência não conseguem dizer o que está acontecendo ali, porque não era para a pessoa ter consciência nenhuma, ela está sedada, mas de uma forma ou de outra, aquilo ainda se manifesta. E o mais incrível ainda, que eles cedam o corpo, cedam parte, né, do nosso sistema nervoso central e periférico, e a gente volta. E eles não sabem muito bem de onde volta essa consciência. Quando se desfaz o efeito dos remédios, a gente consegue com bebida, com cigarro, com remédio, alterar o nosso estado mental, a nossa consciência, mas a gente não consegue dizer exatamente aonde isso está, para onde vai quando a gente entra em coma, aonde fica quando a gente desmaia, aonde fica quando a gente dorme e os sentidos estão, né, obscuros ali, a gente está dormindo, a gente não escuta muita coisa que acontece à nossa volta, e algumas coisas a gente escuta, o porquê isso, né? Então não tem muito bem uma explicação de onde mora essa consciência, não a mente em si, mas essa consciência, esse saber que se está acordado. E é bem legal. Aí ele fala aqui, ó, para terminar essa partezinha. Gostaria de enfatizar que essa não é uma técnica de concentração no sentido ocidental. Não estamos buscando vencer na marra. Então a gente não força, sabe, concentrar na respiração. Inspirei, expirei, inspirei, expirei. Não é forçado, porque se for uma coisa muito forçada, não vai funcionar depois. Primeiro, a gente não consegue manter por muito tempo, porque logo cansa. E tu não vai conseguir fazer isso com relaxamento. É essencial, aí ele escreve aqui, ó, para terminar, é essencial manter uma sensação física e mental de relaxamento. E com base nisso, gradualmente aumentar a estabilidade e a seguir a vivacidade da atenção. Ele quer dizer assim, a gente relaxa, por isso que o sentado é muito bom, a gente relaxa, porque tem um aspecto energético também nessa coisa de sentar, a gente relaxa, mas se mantém alerta. A gente, se precisar, se tiver muito sono e tu não quiser dormir, respira um pouco mais forte, enche os pulmões de ar, abre os olhos, normalmente com os olhos abertos também dá sono, mas dá um pouquinho menos, com os olhos fechados dá mais sono. Então, tu se mantém um pouco mais acordado. A atenção plena repousa sobre a respiração, como uma mão que suavemente toca a cabeça de uma criança. Então, é isso, assim. Ele continua aqui. É uma atenção tranquila. Aí, essa frase dele é bem conhecida, que é bem legal, ó. Cultive uma mente de teflon. Um teflon bom, né, gurias? Porque eu tenho umas panelas aqui em casa que os negócios grudam tudo. Principalmente as minhas frigideiras. Não, um teflon novo, né? Porque tem uns que não dá. Os teflon velho aqui de casa não são assim. Uma mente que nada adere, que não se apega a pensamentos sobre o presente, passado ou futuro. Então, uma mente de teflon. Para o yoga, para todas essas filosofias, a gente não é a nossa mente, a gente está tentando entender o que é a nossa mente. E aí, às vezes, a mente pega uma maneira de pensar e a gente gruda naquilo. E aquilo gruda, aquele pensamento fica, e aquilo fica remoendo. Todo mundo já passou por isso, tenho certeza absoluta, né? E eu não posso ser a única louca do mundo, né? E aquele negócio fica, e fica, e fica, e fica, e fica. E ele diz claramente, e eu já escutei isso umas 400 mil vezes na minha vida, mas também não consigo fazer direito ainda. Ele diz claramente, solta, é só um pensamento. Não precisa grudar. Se o pensamento vem, nossa, sei lá, tenho que
trocar de carro, tem que trocar de carro, tem que trocar de carro. Aí aquele pensamento veio, e aí daqui a pouco tu já tá fazendo várias coisas para poder trocar de carro, não sei o que, não sei o que. Relaxa um pouco, deixa a ideia aí embora. Daqui a uns dias tu pensa de novo, se isso surgir, será que eu realmente preciso trocar de carro? Então é uma mente de teflon, principalmente na hora da meditação. Na hora da meditação é a hora da mente de teflon. Então tu deixa as coisas passarem, os pensamentos vão vir, não é hora de pensar em nada, eles vão vir, tu vai dizer, pensei em tal coisa. Ok, não tem problema nenhum, deixa passar, deixa ir embora e volta. E concentra na tua respiração. Vamos meditar então? Um pouquinho? Vamos fazer diferente hoje. Aí depois a gente vai falar sobre um dos valores, ele é bem tranquilo. Fala, Nath. Tudo certo? Então, o que ele pede? Uma posição confortável, tá? Se vocês quiserem apoiar aí na cama, no sofá, não sei o que, não tem problema nenhum. Ele pede uma posição que tu consiga relaxar o corpo, principalmente ombros, o rosto. E a gente vai começar com os olhos fechados, mas é legal também depois treinar com os olhos abertos. Então, vou botar uma musiquinha aqui pra gente. Então, vai achando a tua posição confortável. Fecha um pouquinho os olhos. E lembra que ele falou que a gente deve começar relaxando, né? Vou bater o nosso sininho. Então fecha os olhos. Lembra que a qualquer momento tu podes mexer o teu corpo sempre que precisar. Vai trazendo a consciência para a respiração. E como o nosso professor de hoje, Lama Alan Wallace, fala, a gente vai fazer 3 respirações bem profundas. Então, inspira, enche bem os pulmões de ar. Ao expirar, solta o ar, relaxa o corpo, relaxa braços, relaxa pernas. Inspira de novo, enche bem os pulmões de ar. Expira, soltando o ar, percebendo como você está sentada, como estão apoiadas as suas pernas. Inspira de novo, enche bem os pulmões de ar. Solta o ar, expirando. E agora traz a tua consciência focada só para a tua respiração. Você já relaxou um pouco o corpo? Agora relaxa do seu dia, das suas expectativas, do passado, do futuro. Apenas percebe o teu corpo respirando, da maneira que ele quiser respirar. Talvez você ainda sinta vontade de fazer respirações profundas. Talvez a sua respiração já esteja mais suave ou mesmo bem curtinha, não tem problema. Percebe o movimento do corpo, a expansão da caixa torácica quando o ar entra e o relaxamento, a descontração quando o ar sai. Então, como uma mãe, uma tia, uma avó, uma amiga, toca uma criança na cabeça, a gente mantém suavemente
a nossa atenção pousada na respiração, como uma mão que acaricia uma criança. Você simplesmente percebe o seu corpo respirando. Talvez em algum momento já tenha surgido pensamentos, falas internas. Não há problema algum, isso é natural. Apenas solte, deixe passar e volte a perceber a respiração. Lembra que cada vez que tu solta o ar, é um convite a uma quietude interior, a uma quietude de corpo, a uma quietude de mente, de coração, a uma quietude de desejos, de lembranças. Isso nada agora importa. Você se coloca numa posição de testemunha de tudo que acontece no seu corpo e na sua mente, como se o seu corpo, a sua mente, o que surgir de emoção não fosse seu. Você olha e simplesmente percebe o corpo respirando, a mente tendo pensamentos, e você essa consciência que os professores dizem que é eterna, infinita como o universo, que está percebendo o teatro da sua vida, os acontecimentos surgindo, as coisas acontecendo dentro do seu corpo, fora do seu corpo, e você se dá alguns instantes para apenas observar isso, sem se envolver, como você faz com a sua respiração. Cada vez que você for carregada por um pensamento, volta relaxadamente à tua respiração. Respira. Então a gente vai finalizando a meditação, vai abrindo os olhos, se precisar espreguiçar um pouquinho, esticar, tudo bem? Duas coisas, gurias, que pode acontecer.
Uma é tu gostar muito e a outra é tu achar muito chato. Não tem quase diferença nisso. Quando tu gostar muito, tá bom, tu usa para treinar, porque tu tá gostando muito. Só que vai ter dias que a gente senta e é um tédio, uma chatice, essa coisa de ficar prestando atenção na respiração ou numa chama de uma vela e não pensar em nada. E se vem um pensamento, eu deixo passar. É igual, sei lá, tá num restaurante, fica olhando o buffet e não pega comida nenhuma. É exatamente a mesma coisa que a gente faz. A gente fica olhando a mente, fica surgindo um monte de ideia, às vezes até pensamentos bons, lembranças boas, e ai meu, tá, solta, 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 solta que eu tenho que respirar. Então, às vezes é um saco. E é assim mesmo. Quando for um saco e uma chatice, é bom. É porque está funcionando, é porque tu está fazendo a coisa, porque é chato mesmo. É muito mais divertido, a gente está muito mais acostumada a estar excitada, pensando, planejando, lembrando, se distraindo, vendo TV, vendo as eleições, não sei o quê, conversando, é super gostoso. Essa coisa de parar não é da nossa cultura. Normalmente é muito chato a gente parar. A gente não está acostumado. Só que é saudável, né? Parar. E quando a gente gosta, cuida que tem a síndrome que eu brinco que é a síndrome de samambaia. Tu começa a gostar daquele que tu vira uma samambaia, bem assim, uma coisa inerte, muito chata. Começa a não querer mais sair, não quer mais passear. Ah, porque é tão bom, eu fico no meu silêncio, porque realmente é bom. Quando a gente gosta, tem uma hora que a gente gosta e tem um silêncio interno que é bom demais, sabe? Aí tu meio que estaciona naquele silêncio interno. Então, ou tu tá achando um saco, que tá um saco, um tédio, ou tá bom demais. Ai, para que que eu tenho que sair? Para que que eu tenho que falar com as pessoas? E dá uma bem-aventurança. Dá uma coisa gostosa no coração, sabe? Dá mesmo. E se chama até, tem até um nome, é Ananda. É uma bem-aventurança que vem interno. Fala, Nath, quer falar? Te identificou? É uma paz que, nossa. Exatamente. E aí não tem problema, tá ótimo. Também tá funcionando. Aí tu lembra, pô, se tá um saco, tá funcionando. E se tá muito bom, também tá funcionando. Não tem problema. Aí tu diz, nossa, tá funcionando. Aí tu fica naquilo, porque realmente quando tem esse silêncio interno, é o momento que o corpo se reequilibra. Hormônios, pressão arterial, tudo relaxa as contraturas, tudo volta para o lugar. Aí tu aproveita, é um momento de cura bem poderoso, assim, tu aproveita, fica naquele, chega, tem gente que chega até sentir um gostosinho no coração, assim, sabe? Dá uma sensação boa no coração, aí tu sabe que aquilo tá em ti, acostuma, vai treinando, mas não abandona o mundo. Depois volta para ver novela, volta a ver o debate, vai para o supermercado, porque senão, na verdade, tu criou uma outra coisa diferente. A meditação é só um exercício, ela não é o final do caminho para a iluminação. Ela é um exercício, porque aí ou a gente está muito agitada, ou a gente está num estado de samambaia, assim, parado, parado. É bom, mas tem um passo a passo. Depois que a gente estabilizou, a gente vai começar a evoluir um pouco, assim, sabe? Tentar entender da onde que tá vindo os pensamentos, aquela coisa toda que eu já falei. Então, assim, aproveita o gostosinho, mas se no dia que tiver chato, também aproveita e fica no chato e tá valendo. E essa coisa que acontece muito das pessoas gostarem da meditação, começarem a aumentar o tempo de meditação e começarem a ter menos convívio social, fique alerta, que não é legal. A gente tem que achar tempo. Eu não vou dizer que às vezes muda o convívio social, sabe? É tipo assim, não me atrai mais tanto, sei lá, uma cervejada assim de 3 dias bebendo.
Mas a gente começa talvez querer outros programinhas, assim, um pouco mais light, ou não tem problema também da cervejada. Pode mudar um pouco os programas, os amigos, as companhias, mas não cai na cilada que todo mundo cai, tá? Até eu já caí nessa fase aí de tentar se afastar de tudo, como se tudo fosse muito barulhento, sabe? O mundo começa a ficar muito barulhento, porque é tão bom aquele silêncio interno que as pessoas falando e as coisas acontecendo incomodam a gente. E isso é um defeito da meditação, porque na verdade tu tem que entender que tu tem que manter essa calma, essa serenidade, mesmo que esteja caindo uma bomba na frente. Porque não adianta tu criar uma calma que é uma calma que tem que ser isolada do mundo. Não é essa a ideia da meditação. Aí é fácil, né? Ah? Aí é fácil. Aí é fácil? Exatamente. Aí é fácil. O treinamento é exatamente isso. É tu ter uma presença, tu saber que tem esse gostosinho no coração aqui, que tu pode voltar a qualquer momento, pode ser no banheiro do hospital, no banheiro do qualquer lugar, mas que acho que tá dando ruído no teu microfone, Nath. É, fecha só um pouquinho. Aí quando quiser, tu abre para falar, que ele dá. Eu não sei se é o meu que dá uma microfonia aqui, eu acho que ele entra num loop. E aí é isso, assim, né? Tu saber que aquele lugar tá dentro de ti, mas eu vou achar ele na esquina democrática aqui no centro de Porto Alegre, quando o Lula ou o Bolsonaro ganhar, que vai ser aquela gritaria toda louca. Eu vou conseguir estar calma e saber que a qualquer momento eu posso estar calma. Mas se eu quiser sair para fazer uma festa, tomar uma cerveja, dançar no carnaval, sei lá o quê, eu também faço, entendeu? Essas são armadilhas que a meditação às vezes cria. Tudo bem? Tudo certo. A ideia, assim, se vocês quiserem começar, se vocês já fazem tempo bom de meditação, quando a gente está começando é 5 minutos, várias vezes ao dia, assim. 5 de manhã, 5 de tarde, 5 de noite, 5 aqui, 5 lá. Tu para em qualquer lugar, por isso que meditar de olho aberto é bom, porque aí ninguém percebe que a gente está meditando. Tu senta quietinho, baixa os olhos assim na mesma direção do teu nariz, 45 graus assim para o chão, que surgir na tua frente ali não tem problema nenhum, teu sapato, o chão que não tá limpo, não interessa. Tu vai meditar. E aí tu fica ali respirando, deixa a mente acalmar, ninguém nem percebe, eles vão achar que tu tá cansada só. Tá quieta, tá triste. Daqui a pouco eles acham que tu tá triste. Fica ali quietinha, medita um pouquinho e bora. E vai fazer as coisas depois. Mas sempre quando a gente volta, normalmente a gente volta um pouco mais calma, assim. A gente volta um pouco mais centrada, né? Uma vez eu estava num retiro com esse professor e ele disse assim: eu não confio em nenhum político que não medite. Eu, puxa vida, achar um político que medita vai ser difícil, né? Vai ser desafiador. Bom, o valor de hoje é bem simples, assim, nada demais, mas ao mesmo tempo eu adorei ler, sabe? Porque eu acho que a gente tem um lado, talvez eu tenha um pouco de dificuldade com essa coisa de tolerância ou capacidade de suportar, que é esse que chante, né? Esse S aqui, ele faz um som de chá, então seria que chante. Tolerância ou capacidade de suportar. A palavra sânscrita, kshanti, frequentemente é traduzida como tolerância. Mas estas duas expressões, capacidade de suportar ou tolerância, no português trazem um sabor meio negativo de sofrimento resignado, quando ao contrário, kshanti é uma atitude positiva, não uma resignação dolorosa. Então, esse valor, ele fala da questão da gente se acomodar a situações não agradáveis da nossa vida, a relacionamentos, a pessoas, a coisas desse tipo. Mas não é uma resignação,
É uma acomodação que a gente tenta entender como é que funciona a vida, como é que funcionam as outras pessoas, como a gente funciona. Não simplesmente um aceitar por aceitar uma coisa ruim, uma maneira da pessoa, da outra pessoa agir esquisita, não é uma aceitação passiva, sabe? Aí ele diz, uma tradução melhor seria acomodação. Aí ele até fala, né, uma acomodação alegre, calma, que a gente aceita o comportamento e as situações que não posso mudar. Eu acho que a chave desse valor, aí depois vocês me digam o que que vocês acham. Ah, tem um gatinho lindo com a gente hoje. A chave disso, desse valor aqui de acomodação, é a gente alegremente eu aceito comportamento e situações que não posso mudar. Só que tem um viés um pouquinho mais profundo do que o normal que a gente fala, porque se vocês forem ler isso aqui, aqui tem um erro de digitação em pessoa, aqui na primeira linha, depois eu arrumo. Ele fala dessa questão de aceitar, de situações que eu não posso mudar, querendo dizer que, na verdade, a gente deveria aceitar tudo, gurias, e não querer mudança de pessoa nenhuma. Aí tu vai dizer assim, como assim eu não vou querer mudança de pessoa nenhuma? Claro que tem mudanças que a gente quer, né? Sei lá, de filho, de alguém que tenha um comportamento muito difícil. Mas se tu seguir o raciocínio aqui dele, é bem interessante, sabe? E é bem até chocante, porque ele diz que a gente deveria agir com as outras pessoas como as outras pessoas fossem, entre aspas, objetos, não objetos num sentido pejorativo, mas ele dá um exemplo que eu até não escrevi aqui, que ele diz assim: quando o sol me queima na praia, eu não fico chateado com o sol. Eu simplesmente entendo que é da natureza do sol ter raios fortes ao meio-dia eu lido com isso, eu passo um protetor, ou eu não vou para a praia ao meio-dia, ou eu compro uma barraca, um guarda-sol. Então, ele diz que para a gente realmente ser feliz, porque lembra que esses valores aqui é para a gente ser feliz, resumindo, é isso. Para a gente realmente ser feliz, a gente deveria entender que a gente nunca deveria ter a vontade, ter a aspiração, o desejo de mudar as outras pessoas, que a gente deveria se relacionar com as pessoas como se as pessoas fossem sóis, luas, flores, e elas são daquele jeito. Se a pessoa mudar porque a gente pediu, porque a gente falou, olha, eu não gosto que você faça isso, maravilhoso. Mas todo mundo já está cansado de saber que a pessoa tem que querer mudar para mudar, né? Isso aí não precisa nem falar, porque nem faz parte daqui do que ele está falando, né? Mas se acontecer, tu disser para a pessoa, olha, eu não quero isso. Às vezes a gente nem pode falar, né? Se é um chefe ou um colega de trabalho, nem tem intimidade para falar. Se não acontecer, a gente deveria lidar com as situações e com as pessoas assim. Aceitar, tentar resolver da melhor maneira possível a situação, mas não ficar exigindo uma mudança. Ele até bota aqui, né? Todos os relacionamentos requerem acomodações. Este valor deve ser construído a partir da compreensão da natureza das pessoas e dos relacionamentos. Nunca encontrarei numa pessoa todas as qualidades de que gosto ou todas de que não gosto. Qualquer pessoa será uma mistura de coisas que acho interessante e outras que considero desinteressante. E o mais incrível que aí até que o que eu ia falar, ó, similarmente eu terei o mesmo impacto nos outros,
Ninguém vai me achar agradável por completo. Então, às vezes, a gente fica querendo que pessoas que são chatas, sei lá, né? Pessoas mais desafiadoras na vida da gente mudem, mas a gente não percebe que provavelmente também tem coisas que essa pessoa quer que a gente mude. A gente também não é uma perfeição, né? Quando reconheço esses fatos, vejo que todos os relacionamentos requerem alguma acomodação da minha parte. Não estarei disposto, ou talvez não serei capaz de mudar e satisfazer todas as expectativas que o outro tem de mim. Tampouco os outros estarão dispostos ou serão capazes de mudar e satisfazer todos os meus critérios em relações a eles. Nunca encontrarei um relacionamento que não requeira acomodação. Eu acho que, não sei, o que vocês acham sobre isso, gurias? Mas é um pouco libertador isso, né? Quando a gente consegue realmente viver. O que vocês acham disso? Exatamente, a palavra é libertador. Porque se É, não se mudar com o outro, imagina. é, é. Eu acho que é muito isso, assim, né? Essa coisa de tá fazendo ruído, Nath. Teu microfone, acho que tu tem que fechar. Não sei por que ele faz um ruído. Será que ele tá batendo em alguma coisa? É do computador ou é do celular? Ficou ruim o note, aí eu passei pro celular. Ah, pois é, não sei. Ah, quando tu fala, não faz, ó. Aí eu acho que quando eu falo, sei lá. Não sei. Tá bom? Ah, quando tu fala, fica bom. Mas é isso. Ah, então é isso, né? Aí aqui ele ainda fala, em especial os relacionamentos que envolvem características que me desagradam muito em alguém, aqui, principalmente se for assim, tipo colega de trabalho ou da família, que tu não tem como te livrar, vamos ser bem francas, né? Não tem como se livrar da pessoa. Requerem acomodação da minha parte. Então é isso que a Nath falou, é meio libertador, assim, quando a gente para de querer fazer com que as pessoas mudem. Não posso esperar que o mundo ou as pessoas mudem. Simplesmente não é possível compelir as pessoas a mudarem para satisfazer a minha expectativa de como elas deveriam ser. Algumas vezes alguém pode mudar um pouco por mim, pode tentar mudar, mas não posso contar com isso. Ele aqui, ele até chega a ser até um soa meio negativo, assim, né? Ele é super dramático, mas é bem isso mesmo. Se tu realmente convive com uma pessoa e tenta não mudar a pessoa, só se for alguma coisa que seja prejudicial para ela, tipo, sei lá, a pessoa está virando alcoólatra. Aí tu vai dizer, poxa, eu acho que tu tá virando alcoólatra. Acho que talvez tu devesse procurar uma terapia, sei lá, vamos fazer alguma coisa, vamos conversar sobre isso. Mas quando não é isso, né? Quando é uma mania de, sei lá, deixar a roupa jogada no chão, bater a porta do carro, sei lá, qualquer essas bobagens assim, ser resmungão, resmungona. A gente deveria simplesmente pensar que é como o sol, né? O sol queima e é isso. Se na balança de coisas positivas naquele relacionamento, ou se nem tem balança, é uma pessoa que tu simplesmente tem que aceitar, maravilha, tu aceita e deu, né? Quando examino meus processos mentais, provavelmente verificarei que, para minha surpresa, eu ofereço Kshanti, tolerância, mais prontamente para um tolo insuportável do que para o meu melhor amigo. Aí é aquele velho papo, né? A gente, uma pessoa desconhecida, a gente aceita muito mais fácil que a pessoa tenha uma reação ruim. Uma pessoa que é do nosso convívio, a gente sempre tem uma expectativa que ela tenha uma reação boa. E isso é até injusto, né? Por que que a gente é mais tolerante com quem a gente não tem intimidade? Por que que eu, de vocês, eu vou aceitar praticamente tudo, né?
Só se vocês me xingarem muito ou quiserem bater em mim, eu vou me defender. Mas a real é essa, eu não vou me importar se a Nath sai no meio da aula, se a Andrea dorme no meio da meditação, se alguém soltar um pum na aula. Mas se for a minha filha, sou capaz de dizer, ai, olha, não dorme, olha só, tu é minha filha, olha que isso, soltando pum na aula, não pode, né? Vou ficar, e numa pessoa que não é tão íntima, a gente aceita, né? E é super estranho, porque causa um maior atrito na relação, né? Isso porque não espero algo sábio ou inteligente de um tolo, não é o caso de vocês, né, gurias? Mas espero que o meu amigo viva de acordo com certos padrões que considera adequado. Esse é o problema das relações, né? Porque aí a gente começa a ter um convívio, por exemplo, nós três aqui, a gente começa a ter um convívio. Aí um dia, por exemplo, agora um dia desse, até vou abrir meu coração, agora minha mãe tá bem mal, né? Bem mal, assim, ela já tem câncer desde o início da pandemia, e agora ela entrou em cuidados paliativos, está numa clínica. E aí, o dia que eu fiquei sabendo disso, eu estava no Rio de Janeiro, e aí, enquanto eu conversava com um professor meu de meditação, até ele me dava alguns aconselhamentos para como lidar com ela, algumas práticas budistas que a gente faz para a hora da morte da pessoa, minha mãe, né? Eu tomei vou te ser sincera, eu tomei isso aqui, assim, de uma garrafa de cachaça que tinha na casa do meu namorado enquanto meu professor falava. Que era muito pesado para mim, afinal de contas é minha mãe, né, que tá morrendo. E aí vai que, sei lá, alguém filma a Carla bebendo aquela cachaça toda. Eu não sou de beber muito, não. Eu gosto de beber, gurias, mas cachaça desse jeito eu nunca tinha tomado na minha vida, né? Nunca tinha passado por essa situação de perder a mãe, né? Não perdi ainda, mas enfim, vai acontecer em breve. E aí alguém pode me julgar. Como assim? Mas tu não faz meditação? Tu não sabe voltar para o teu silêncio interior? Na hora que estão falando que a minha mãe vai morrer daqui a um mês, eu botei um monte de cachaça para dentro e sentei numa cadeira e chorei bastante. E aí a outra pessoa cria uma expectativa, né, de mim, porque enfim, a professora de yoga, barará, 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 e aí é capaz até se decepcionar. Não, é a reação que eu consegui ter na hora. Eu preferia ter ficado mais zen, assim como um grande professor, mas até os grandes professores também bebem de vez em quando, ou sei lá o quê, tomam um remédio para dor de cabeça. Mesmo eu sendo, sei lá, acupunturista, eu também tomo o Dorflex às vezes. Então é isso, a gente começa a pegar uma intimidade, a gente começa a conhecer a pessoa e a gente começa a criar expectativas, né? Minhas expectativas deveriam colocar todos na mesma categoria de tolo. Ele está aqui como se a gente estivesse falando com uma pessoa e convivendo com uma pessoa que a gente achasse muito trouxa, né? Então, assim, pô, aquele cara é um trouxa, eu não vou esperar nada dele porque ele faz tudo errado. E ele aqui, que é um super mestre, Swami Dayananda, ele diz que a gente deveria tratar todo mundo assim. Não como trouxa, mas não esperar nada. Ninguém deveria ser capaz de me desapontar, mas apenas capaz de me surpreender. A gente não deveria se desapontar com ninguém. Carla, como assim? Você bebeu cachaça? Porque, enfim, a sua mãe já tem câncer há tanto tempo. Você sabia que ela ia ficar mal um momento, enfim. Sabe, ninguém deveria desapontar a gente. E minha atitude deve ser de estar preparado para acomodar todas as surpresas possíveis. E aí, de novo, como a Nath falou, acho isso extremamente libertador, se a gente parasse de cobrar nas nossas relações, né? Aí, aqui aquela frase que eu já tinha falado, eu devo acomodar as pessoas como faço com objetos inertes, isto é, devo tomá-las como são, devo aceitá-las como elas são. Eu não gosto de ser queimado pelo sol, porém não peço ao sol que pare de brilhar. Posso me relacionar adequadamente com um objeto inerte ou com uma criatura selvagem, porque não espero qualquer mudança deles, mas espero que as pessoas possam mudar para se tornarem mais agradáveis para mim. E é até
um egoísmo, né? Um autocentrismo, né? A gente querer que a pessoa se encaixe no que a gente acha bacana, né? Mantenho minha mente agitada com exigências contínuas por mudanças. Essa parte eu achei bem legal. Às vezes a gente perde a tal da mente de teflon, né? Um bom teflon, e fica o tempo todo resmungando de que aquela pessoa tinha que ter feito isso, aquela pessoa tinha que ter dito aquilo, aquela pessoa não sei o quê, bababá. É um desperdício de energia, a pessoa não fez mesmo. Paciência, deu. A gente vai tentando resolver as coisas da melhor forma possível e acho que tentando evitar que as pessoas façam bobagem, que a gente faça bobagem, né? De forma que os outros em minha vida sejam mais de acordo com as minhas preferências, né? Essa exigência que causa. Para descobrir dentro de mim o valor pela acomodação, que isso teoricamente é fácil, mas na prática é difícil pra caramba. Eu deveria olhar para a pessoa por trás da ação. Isso aqui é muito bonito, sabe? Em geral, é quando estou respondendo ao comportamento da pessoa, à sua ação, que acho difícil ser acomodativo. Então, eu não, por exemplo, tadinho, a minha mãe agora então está muito doente, o meu pai está bem desequilibrado, tem quase 80 anos. E aí, às vezes, ele, sinceramente, me enche o meu saco. Agora até não, mas há umas semanas atrás ele estava um chato de galocha. E aí, naquela hora que eu olho para ele e vejo um chato de galocha, eu estou respondendo àquela situação que ele está hoje. Eu não estou lembrando que ele é o meu pai, que ele tem quase 80 anos, que ele está perdendo a mulher de, sei lá, 55 anos, 60 anos de casamento. E não, eu tô de saco cheio porque ele deixa a casa toda bagunçada e toda suja o tempo todo, né? E na real é isso que me deixa irritada, mas eu tô reagindo à ação dele. E ele tá numa situação horrorosa, então eu esqueço a pessoa e eu reajo à ação. A gente esquece, né, completamente a pessoa, o que a pessoa está passando, o que que ela está vivendo. Não, ele simplesmente deixa a casa toda suja. Sim, mas ele deixa toda a casa suja porque, enfim, né? Ele mal consegue estar comendo e fazendo as coisas básicas dele de tão triste que ele anda, né? Mas me irrita muito a casa toda suja e bagunçada, né? E aí a gente esquece a pessoa que está por trás, né? Para ser livre ao interagir com uma pessoa, devo ser livre de reações mecânicas. Aí aqui ele fala das nossas reações, que a gente é muito reativo. Uma reação é um tipo de conduta mecânica e não deliberada. Eu só reajo. Então eu encontro a pia da cozinha toda virada de cabeça para baixo e o chão todo sujo, eu esqueço que a minha mãe está morrendo, eu esqueço que ele tem 80 anos, eu esqueço tudo e fico muito putz da cara que a cozinha está um lixo. É uma reação. Se eu entrar na cozinha, olhar a cozinha um lixo, respirar por um segundo assim e lembrar de tudo que está acontecendo, eu relaxo e limpo a cozinha bem mais rapidinho e bem mais fácil do que limpar a cozinha com raiva, que várias vezes eu já limpei a cozinha muito indignada de toda aquela sujeira que eu tinha que limpar, né? Então, isso é uma reação. A gente deveria combater as reações, né? A gente deveria ver a situação. É muito difícil, né, gurias, isso. Mas a gente deveria ver o que está acontecendo quando a gente for reagir. A gente deveria ter um freio, respirar e pensar, bom, mas o que que realmente está acontecendo aqui? Isso, aquilo outro. Ah, bom, então tudo bem. Eu dou uma relaxada, né? Aí aqui já para terminar ele diz assim: posso ter lido todas as escrituras do mundo, a Bíblia, o Alcorão, o Vedanta, seja o que for. Posso ser um ótimo estudante de sistemas éticos. Posso ser um profissional diplomado em dar conselhos aos outros. Aqui ele está pegando no pé dos psicólogos, né? E psiquiatras. Mas, quando acontece a reação,
esta será exatamente tão mecânica como a de qualquer outro. Então, o cara medita 3 horas por dia, mas na hora que chega na cozinha e tem um ataque, que está tudo sujo, perde todo o mérito da meditação, dos mantras, da terapia, do doutorado em psiquiatria. O cara, no caso, só reage. Aí é aqui que eu achei muito lindo. A acomodação é uma qualidade bela e santificada. Ele diz que aquela que a gente viu, a rinça, que foi da semana passada, a polêmica de comer carne ou não, e a acomodação, então a não violência e a acomodação, são qualidades de santos. E eu nunca vi um santo estressado, né? Nunca vi um santo com raiva, nunca vi um santo. Os santos podem ter brabeza, é outra coisa, né? Jesus lá já fez um fuzuê lá nos vendedores lá. Eu não sou católica, eu contando a história de Jesus é uma tragédia, mas você sabe que, que eu estou falando, né? Quando ele pegou lá os comerciantes e tal, e derrubou tudo, quebrou tudo. Isso é uma atitude irada, mas é uma atitude sem raiva, né? Igual aquela mãe que tira a criança da panela com o fogo quente e a água fervendo que vai cair por cima. Mas um santo que sempre é uma pessoa feliz, né? Pelo menos muito mais do que a gente, ele tem sempre essas qualidades, ele se acomoda, ele aceita, e não é uma resignação triste, né? É uma acomodação, assim, de entender a natureza das situações, a natureza das pessoas, né? E a não violência também, né? Então, são duas qualidades que a gente deveria tentar trazer, né, para a gente ser um pouco mais feliz. O que que vocês acham, né, gurias? Eu falo pra caramba, pelo amor de Deus. Fala, Nath. Realmente libertador, não tem outra palavra, eu acho. Porque vai despertar, vai ser muito saudável e vai ser feliz infalivelmente. Quer dizer que tudo não importa a situação, é a minha reação que vai definir tudo. Exatamente. Eu diria libertador e desafiador, sabe? Eu diria extremamente desafiador. Mas é isso que tu acha, Andréia? Acho que agora a minha internet Tá dando um... Baixa um pouquinho teu microfone, Nath, que dá um ruidinho. Eu acho que tu não escuta. Fala, Talvez eu Andréia. esteja com o fone de ouvido batendo, né? Ah, na roupa? Será? Ou ali pertinho do fone mesmo, do plugzinho, pode ser. Não sei. Eu acho que é muito perfeito, assim, a gente conseguir ser essa pessoa que não julga, que não cobra, que não cria expectativa, né? É quase que impossível, né? Porque, e quanto mais próximo e mais a gente gosta da pessoa, eu entendo que mais tu quer mudar, mais tu pensa, né? Tu julga e tu cria expectativas, né? Porque uma pessoa que tu não conhece, que ela vai falar que a tua roupa não tá legal, ou que tu, né? Tu não vai estar nem aí. Tá bom, né? É o teu pensamento, é assim que tu acha, né? Mas quando é mais próximo da gente, a gente já fica preocupados, né? Se aquela pessoa tá te julgando ou não, se ela concorda ou não contigo, né? Com o teu pensamento, né? É, Expectativa. é bem isso, mas esses valores é isso, assim, são para nos libertar dessa maneira que, na verdade, a nossa sociedade age. Se vocês pensarem, a nossa sociedade nos ensina a agir assim. Talvez a família de vocês, a minha mãe, tadinha, agora que está bem doente, sempre foi uma pessoa super preocupada com o que os outros iam pensar, com o que os vizinhos iam falar, né? Então a gente sempre teve essas cobranças
E é uma perda de tempo, uma perda de energia, assim, sabe? E é super fácil falar, ou experienciar isso nas coisas mais simples, sabe? Quando tu faz uma comida e ninguém elogia, quando tu bota uma roupa para ti, não para os outros, quando tu deixa o teu cabelo do jeito que tu acha que é legal para ti, não o jeito que todo mundo acha que tem que ser, ou sei lá o que, o marido, o companheiro, a filha, o filho, não sei o que. Os alunos, eu tenho uma paciente que ela diz que ela tem o cabelo, ela é bem nova, da minha idade, mas ela tem a cabeça toda branca. E ela pinta o cabelo assim da cor do meu, né? E aí eu disse, eu tô deixando os meus brancos virem, assim, nessa verdade, agora essa é a cor natural, né? Eu era bem loira, pintei aqui no início da pandemia, e aí agora eu tô castanha natural. E aí ela disse assim, eu não posso, porque na escola que eu dou aula é uma escola de alunos, escola particular, e eles são, como é que ela falou? Velhofóbico. As crianças ali da sétima, oitava série não aceitam professores mais velhos de cabelo branco, sabe? Tem um preconceito, olha só que doideira. E ela está nos últimos anos, faltam uns 3, 4 para se aposentar, então ela não quer perder o emprego, quer continuar lá. Aí ela pinta o cabelo, ela disse, eu não posso assumir agora minha cabeça branca, mesmo sendo uma mulher nova, que os meus alunos não vão aceitar. Olha, e eu concordo com ela, né? Mas olha a sociedade, né, que a gente tem. E aí isso, na verdade, ele entra num nível mais profundo, né? Quanta coisa que a gente faz por causa da sociedade, né? E essa mania de cobrar dos outros que eles sejam como a gente quer, né? E o mais engraçado é que os outros também querem que a gente mude e a gente nem se dá conta. Às vezes a pessoa até verbaliza para ti, mas se a gente pensar assim, se eu quero que aquela pessoa mude 10 coisas, tu pode ter certeza que ela também quer que tu mude 10 coisas, pode ter certeza absoluta, ela só não te fala, nem te xinga, mas ela também quer. E talvez ela nunca te fale, vai morrer sem falar, mas ela também quer. E a gente fica achando, não, imagina, eu não vai querer que eu mude nada, eu sou ótima, né? Poxa, enfim, faço tanto. Não é Eu sou assim. perfeição. Sou perfeição, não tem nada para mudar. Poxa, eu me esforço tanto, sou tão querida. E não é assim, né? E Não aí é. e a relação é assim, nunca vai ter uma relação que vai funcionar 100%. Não existe isso. Aí a gente já solta, não existe 100%. Não existe. Todos os professores falam isso, entende que não existe, não é, esse nosso mundo não é o mundo da perfeição, enquanto a gente tiver essa mente dual, assim, achar que as outras pessoas são o que eu tô achando que elas são, não existe isso. Relaxa, como a Nath falou, quando tu te dá conta que independente do que aconteceu, que na real o que conta é como tu reage, o jogo vira, sabe? Porque quando a coisa me incomoda, ela me incomodou porque eu não tô bem. E tá tudo certo. Às vezes é uma situação muito difícil e aí aquilo me incomodou, não esperava aquilo, me surpreendeu, né? E aí eu não fiquei bem com aquilo, mas não é a situação em si, é eu aqui dentro. E aí a gente nem fala muito isso para os outros, é segredo, olha, se eu tô triste porque eu é que não soube lidar com essa situação, né? Claro que tem umas coisas que a gente vai ficar triste mesmo, mas enfim, no fundo tem que ter muita coragem para aceitar isso. Dizer, como a Nath falou, é sempre eu. É claro que a outra pessoa pode fazer coisas horrorosas, eu fico indignada e tal, como acontece aí, né, no nosso país, coisas horrorosas. E às vezes no âmbito familiar também, né? Mas a minha maneira de reagir é eu. É o que diferencia se eu vou ter uma compaixão pela pessoa e vou ajudar e tentar fazer a pessoa parar com o que ela está fazendo de errado, ou se eu vou ficar com raiva dela e querer matar ela e não sei o que, parará, parará, parará. Na real, é sempre a gente, né? E não os outros. Fala, Nath. Estamos no caminho, né? Tentando ter esse pensamento sempre. Às vezes eu me perco, né? Muitas vezes a gente se perde. Por que esse comportamento está me incomodando?
Ou o que Exatamente. está me mostrando? O que está me mostrando? É. Teu microfone ficou bom, Nath. Não sei o que que tu fez aí, mas ficou bom. Exatamente. Então, é isso. É isso. Eu vou contar uma coisa muito engraçada uma vez, isso há muitos anos atrás. Depois eu contei até numa aula, ficou todo mundo rindo. E aí uma menina até foi assim solidária a mim, disse que na família dela também faziam isso. Aqui, na casa da minha mãe, aqui eu tô na casa da minha mãe, né, por causa que ela estava doente. Aí o pessoal, meu pai, assim, minha mãe, eles são daquele tipo que cozinha e bota o pano de prato assim, se o pano de prato tiver meio perto na hora que eles estão almoçando, eles limpam a boca com o pano de prato, depois eles secam a louça com aquele pano de prato. E eu sempre achei aquilo ó, sabe? Eu digo, nossa, poxa, limpa a boca com pano de prato, e por que compra um guardanapo? Custa R$ 1,50 no supermercado, um pacotinho, né? E aí, uma vez eu estava na casa de um namorado, só muitos anos atrás, num churrasco que ele estava fazendo. O que que ele fez? Pegou o pano de prato e limpou a boca. E eu fiquei só olhando aquilo para ver o que que ia surgir em mim, né? Porque quando a minha mãe e meu pai, coitadinhos, faziam aquilo, aquilo me dava um nojo, né? Pô, não vou nem mais comer nesses pratos, vou lavar antes, não sei o quê. E não me deu essa reação, porque era o namorado novo da época, né? E eu digo, olha só, não é o pano de prato nem a boca suja, né? Só eu que tenho uma implicância com os coitados velhos lá. O que eles fizerem, eu vou implicar. Porque eu sei que tinha uma aluna minha que ria e dizia que a família chegava a dividir o pano de prato para limpar a boca no almoço. E eu digo, bom, a minha família não faz isso, mas eu acho horrível. E aí eu fiquei olhando e digo, não é a atitude, né? É o que eu vejo na pessoa, é o que eu jogo, né? Eu já tô de saco cheio do pai e da mãe, aí o namorado pode limpar a boca, o pai e a mãe não podem. Olha que doideira, né? Então sempre é a gente, né? E aí a gente olha, né? A situação. Por isso esse meditar, quando tu medita, tu começa a perceber mais as reações. E outra coisa que os professores, para a gente terminar, os professores falam que é super importante, eu acho que muito, muito importante, é a gente não se julgar. Porque tu começa a ficar mais prestando atenção como a tua mente funciona e às vezes a mente não funciona bem. Ah, pô, eu quero que se exploda mesmo, eu quero não sei o quê, eu tô com raiva, eu tô com isso. Não julga. Tu olha aquilo e deu ruim. Não vou reagir bem a isso aqui. E ok, e se reagir mal também, não julga, porque assim como tu não quer julgar muitos outros e não tem expectativa dos outros, tu não cria uma grande expectativa sobre tu mesmo. Não fica te chicoteando quando a gente faz uma coisa errada. Claro que quando a gente faz uma coisa boa, é bom a gente ver, né, para se sentir bem. Mas não cria essa expectativa de que a gente não vai errar, né? De que a gente não vai. Sonho de consumo. Hã? Sonho de consumo para evitar ansiedade, depressão, de todos, né? Exatamente. Exatamente, que é um auto-julgamento, né? Uma autocondenação. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, tu é o que tu conseguiu ser. Ninguém, como diz uma conhecida minha, ninguém tá nos teus sapatos, né? Para saber tudo que tu já passou e tal. E é isso, e não te julga se tu não conseguiu fazer, tudo bem, tenta de novo outra vez, né? Mas não leva a nada, né? Porque a gente começa esses estudos de autoconhecimento. E aí, às vezes, começa a se cobrar demais. E aí só vai dar para trás, aí só vai piorar, né? Então a gente relaxa também, assim como a gente relaxa dos outros, a gente relaxa um pouco da gente, né? A gente, tudo bem, aqui eu não vou conseguir, ali eu sou melhorzinha, mas aqui eu sou mais ou menos. E aí assim eu vou, né? Tudo bem, tudo certo. Eu vou botar lá o Google Drive de novo com o livro, esse Felicidade Genuína, é bem legal. E esse está digitalizado profissional, assim, na verdade é um PDF, dá para ver perfeitamente. É bem legal, tem várias meditações.
E eu vou botar, eu acho que a Nath já tem até, eu vou botar Eu de tenho. novo. Tu tem, né? Eu vou botar o nosso Spotify, que tem umas meditações, mas é umas meditações com a minha voz, gurias, e a minha voz é horrorosa para meditação. Ai, que bom. Às vezes eu uso até as minhas próprias meditações para eu mesma dormir, porque é uma vozinha tão fininha assim que só dá sono, né? Mas enfim, se vocês precisarem dormir, aí vocês usam as meditações. Eu várias vezes usei eu mesmo para eu mesmo me hipnotizar e dormir. Eu, ontem eu mandei para uma colega minha que ela tava bem ruinzinha, assim, mandei uma do chakra coronário, né, para ela. Ah, Com a que minha legal. voz também, né? Mas eu não consigo ouvir, né? Eu acho muito diferente, muito diferente, né? Ela assim, não, tava maravilhoso. Aí eu relaxei, foi tão bom, tão bom. Mas não, daí ela foi botar para uma outra colega minha, vou botar para te ouvir a voz da Deia, e eu junto, né? Aí ela botou e disse, ah, desliga isso aí que tá ouvindo a minha voz, tá me dando agonia. Nossa, eu acho a minha voz muito aguda. Agora no celular eu já até me acostumei, mas parece uma criança de 5 anos falando, né? Meu Deus do céu. Não, e eu já boto assim, acelera porque eu falo devagar. E aí todo mundo dá risada. Acelera, porque os meus áudios têm 5 minutos, é um podcast, né? Mas eu realmente acho que a minha voz é boa por relaxamento. Eu acho que talvez eu tenha treinado demais no yoga, e como no yoga toda aula tu tem que fazer um relaxamento no final, eu boto todo mundo para dormir no relaxamento. Isso eu sou campeã, todo mundo ronca. Mas na meditação eu não acho a minha voz boa, eu acho que ela vai, relaxa demais, a pessoa vai entrando, pá, tá. Mas enfim, né? Cada um tem a voz que merece. Então, palmas das mãos em frente ao peito, gurias, vamos fazer o nosso mantra pela paz, o Shantipati. A gente pode, antes de fazer o nosso mantra, dedicar os méritos desse nosso encontro, esse tempo que a gente fez conversas, trocas, estudos, leituras auspiciosas de coisas que a gente está tentando se melhorar e tentando melhorar o nosso convívio com todos. Os professores sempre dizem que isso gera mérito, que isso gera uma energia boa e a gente pode direcionar para onde a gente quiser essa energia agora, para algum desejo pessoal, para alguma pessoa, para algum lugar, para alguma aspiração que tu tenha. Então a gente faz o mantra pela paz, o Shantipati. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Então, obrigado, gurias. Que bom que vocês puderam vir. Fala, Nath. Carlinha, tua voz é muito agradável, é relaxante, é muito clara, não é aquela voz que assusta, assim, ó. É muito agradável, Carlinha. Não, não fica se julgando, não. Tá bom? Eu não confio em ti porque tu é minha amiga. E tu gosta de mim. Não, Não dá para não, confiar. mas tem que ser justa, né? Tá bom? Tá bom, Maravilhosa, obrigada, querida. Amei, amei. Andréia, maravilhosa. E aproveita. é todo final de curso, faz muita falta, dá saudade da tua voz depois, tá bom? Ah, tá bom. Obrigada, querida. Andréia, boa praia aí. Aproveita. Ai, tá chovendo aqui, ó, né? Tá bem rusco, fusco, rusgo, rusgo, fusco, como é que fala É, isso? Mas tem, né? Tá bem chatinho o tempo aqui, tá chovendo, com vento, não deu praia. mas vai dar, mas vai dar. Vai dar. Mas assim, ó, mas caminhar na beira da praia, né? Só ali olhar o mar um pouquinho já é muito bom. Maravilhoso. Medita olhando o mar.
De vez de É, prestar atenção na respiração, a natureza também, tu fica prestando atenção no mar. A sensação de bem-estar, não pense em vou nada. fazer. Só olha o mar, só olha a onda vindo, não pensa em nada, só fica olhando o mar assim. É incrível de bom. Para a Nossa, natureza também, para o verde. Esses lugares assim, aí é legal porque tu não precisa ficar na respiração. Mas o mar, como ele é amplo, né? Em cima da montanha também é liberdade. bom. É sensacional. É uma experiência assim, uau, tu sai assim, sabe? Vou fazer. Eu vou fazer. Boa noite, gurias. Ai, Até gratidão. Boa semana que vem. Se noite. cuidem. Beijo, beijo. Beijo.